Pela sétima rodada do Brasileirão, chegando bem mais tranquilo do que nas últimas partidas, o Goiás visita o Bahia na Arena Fonte Nova buscando os 3 pontos, ou pelo menos uma continuidade de pontuação nessa atual temporada. Uma rodada que possivelmente as equipes dentro da zona de rebaixamento dificilmente conseguirão vitórias e o Goiás precisa começar, digamos, pensar em criar uma gordurinha nesse confronto teoricamente direto, de duas equipes que buscam se afastar da zona de rebaixamento nesse primeiro momento no Campeonato Brasileiro e por que não buscar por algo a mais na reta final do Brasileirão. Quero trazer as duas prováveis escalações, como vem também essa equipe do Bahia com algumas mudanças, mesmo não conseguindo 2 triunfos nas últimas rodadas, o Bahia jogou bem, tanto no jogo contra o Santos, empate em 0 a 0 na Copa do Brasil e também contra o Flamengo na própria Fonte Nova. Enfim, o que eu espero dessa partida, o que o Goiás precisa mudar em relação ao confronto diante o Paysandu e também diante o próprio Botafogo, a vitória na Serrinha na última rodada da Série A. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Esse jogo acontece sabadão, 4 horas da tarde, possivelmente até umas 7, se o YouTube não me enrolar, igual da última vez aqui no jogo contra o Paysandu. Eu já posto o pós-jogo, a minha avaliação também desse duelo fora de casa, combinado? Para você palpitar em Bahia e Goiás, te recomendo a Sorte GoBet, casa de apostas esportivas completa, por exemplo, com vários jogos nesse sabadão na Série A do Campeonato Brasileiro. Vou deixar aqui um pouquinho para vocês dessa rodada do Brasileirão. Teremos, além de Bahia e Goiás, com a vitória do Goiás fora pagando 4,20 a cada real apostado, um empate 3,06 e um triunfo do Bahia em casa 1,59. Teremos aí também São Paulo e Vasco da Gama com o empate a 2,84, Botafogo e Fluminense com a vitória do Fluminense fora a 2,32, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, o empate nesse jogo 2,88 no interior de São Paulo. Coritiba e Atlético Mineiro, uma vitória do Galo fora a 1,80, América Mineiro e Fortaleza, Santos e Palmeiras, a sequência da rodada também no domingo e na segunda-feira, você encontra lá na Sorte GoBet. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, também no primeiro comentário fixado do WhatsApp. Já vai lá, fala que você veio aqui pelo Goiás News, quais partidas você quer apostar, super simples e dinâmico, Você pode apostar valores a partir de 5, 10 reais em cada partida, tranquilamente lá na Sorte GoBet, o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o início da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, que será justamente nesse confronto entre Bahia e Goiás, sabadão, 4 horas da tarde, no estádio da Arena Fonte Nova, em Salvador. As duas equipes com 6 pontos, após 6 partidas e buscam, digamos, uma recuperação na outra competição. O Goiás dando sequência nas suas 2 vitórias, uma pela Série A diante do Botafogo e outra contra o Paysandu na final da Copa Verde, e o Bahia vindo de um bom empate, onde jogou bem, conseguiu se defender bem melhor do que nas últimas partidas, ficou no 0 a 0 contra o Santos, também fora de casa, nas oitavas de finais da Copa do Brasil, e de uma derrota, digamos, polêmica, onde o Bahia não mereceu perder no jogo contra o Flamengo, na própria Fonte Nova, por 3 a 2 no último final de semana. Duas equipes em crescente que buscam afastar a pontuação, principalmente da zona de rebaixamento. Vou deixar aqui a tabelinha para vocês, O Goiás tem 6 pontos, o primeiro dentro da zona é o Corinthians, que visita o Flamengo no Maracanã. Não sei, pela bola que o Corinthians está jogando, dificilmente vai conseguir uma vitória. Como o Goiás tem 2 vitórias, e o Corinthians tem apenas uma, então esse resultado, por exemplo, vamos supor de empate, não colocaria o Goiás dentro da zona de rebaixamento. O Cuiabá também faz um jogo duro contra o Cruzeiro no Estádio Independência. O Cuiabá tem 4 pontos. O Coritiba um pouco mais afastado, também um jogo difícil contra o Atlético Mineiro no Couto Pereira. E o América, com apenas um pontinho, não pode alcançar o Goiás, também recebe o Fortaleza no Estádio Independência. Então, é uma rodada muito difícil para os concorrentes. O Vasco também na 16ª colocação visita o São Paulo fora de casa. Acho que dificilmente, independente do resultado, o Goiás muito que dificilmente entrará na zona de rebaixamento nessa rodada. Mas é importante não só pensar em zona. Eu, sinceramente, nem fico preocupado muito com isso. É óbvio que nesse momento do campeonato, quanto mais longe você estiver, melhor. Mas eu vejo muito mais a pontuação. Se o time está desempenhando um bom futebol e se a pontuação vem sendo condizente com uma sequência muito difícil, que o Goiás teve e vem tendo também nessa Série A do Campeonato Brasileiro, que não tem moleza, e a gente visando, por que não, começar a abrir 2, 3 pontos em relação a essa zona perigosa, pode ser um começo. Mas independente, se o Goiás tivesse, por exemplo, hoje 4 pontos, eu não acharia uma pontuação ruim, muito pelo contrário, até porque a sequência no início do Campeonato Brasileiro, enfrentando Palmeiras, Flamengo, Corinthians, qual foram os outros jogos do Goiás, o Botafogo, enfim, uma sequência absurda, Atlético Paranaense fora de casa, não seria nenhum resultado ruim. Então o Goiás conseguiu esses 6 pontos e agora busca, por que não, começar a pontuar longe de Goiânia também na Série A do Campeonato Brasileiro. Para isso, o técnico Emerson Ávila
Como eu estou gravando esse vídeo aqui um pouquinho antes, eu ainda não tenho a confirmação, mas possivelmente o goleiro Tadeu deverá retornar ao gol do Goiás, substituindo o Marcelo Rangel. Pode ser também que tanto o Apodi e o Dieguinho também possam aparecer no mínimo no banco de reservas. Acredito que o Dieguinho deverá ser titular nesse confronto contra o Bahia, possivelmente na vaga também do Bruno Santos. As baixas ainda deverão ficar com o volante Morelli e também o Vinícius, ficando de fora, né, dessa partida, também juntamente com o Guilherme e o Johnny Lucas. Acredito que o Vinícius também não participará desse confronto em Salvador, caso, pelo contrário, né, seria uma grande surpresa. Então colocaria uma provável escalação do Goiás para essa partida, com vários desfalques, mas com 2 retornos importantes, tanto do Tadeu ali no gol e também do Dieguinho fazendo essa função como um terceiro volante, um meia-direita ou algo nesse sentido, ajuda demais na marcação, e o Maguinho, né, retornando para a lateral direita. Tadeu no gol, Maguinho na lateral, os 2 zagueiros, o Bruno Melo e também o Lucas Alter, lateral esquerda, o Sander voltando a ser titular. Meio de campo com o Zé Ricardo, Dieguinho e o William Oliveira ou o Felipe Ferreira, fez um bom segundo tempo no duelo diante o Paysandu. Lá no ataque o Palácios, né, fazendo essa função como meia mais central, o Alisson ou o Vinícius ou até mesmo o Diego Gonçalves, acho que o Alisson vai ganhar a condição, e o Matheus Peixoto centralizado, o Goiás que não tem nenhuma suspensão, né, para esse confronto fora de casa. Então acho que ficaria principalmente com essas dúvidas. Em relação ao Alisson, se ele permanece no ataque, se entra eventualmente o Vinícius ou o Diego Gonçalves, no gol também entre o Tadeu e o Marcelo Rangel, muito bem servido o Goiás nessa questão, e no meio de campo, tanto ou com o William Oliveira, que assim, é quase um jogador, ele não erra algo absurdo, meu Deus do céu, que erro ridículo do William Oliveira, isso não acontece, mas também ele não faz absolutamente nada demais dentro de campo. Ele não desarma, ele não distribui bem o jogo, ele não tem uma marcação preenchendo os espaços, é um jogador quase que nulo ali no meio de campo. Acho que pelo segundo tempo que o Felipe Ferreira fez, né, o jogo contra o Paysandu, se ele tiver condições, pode sim ser uma alternativa interessante. O que o Goiás precisa mudar? O Dieguinho voltando ao time precisa dar uma dinâmica diferenciada, principalmente em relação à saída de bola. Algo que o Maguinho, como um meia-direita, um jogador mais espetado, no jogo contra o Paysandu, não funcionou. Então sem o Morelli, que é um outro jogador ali mais pelo lado esquerdo, que consegue dar essa intensidade de jogo na saída de bola, indo na frente, voltando muito bem também na marcação, o Dieguinho será o principal responsável nesse quesito. O Zé Ricardo eu vejo ele mais com essa característica de primeiro volante, e aí fica muito na dúvida também em relação ao William Oliveira ou o próprio Felipe Ferreira, né, para fazer essa função como um segundo homem. Talvez o Emerson Ávila possa colocar, por exemplo, Alisson e Diego Gonçalves lá na frente e deixar o meio de campo só com o Zé Ricardo, o Dieguinho e Palácios. Pode ser uma alternativa, mas eu acho que abriria demais o time, né? Para um jogo fora de casa, enfim, não acho que seria o ideal começar a partida desta maneira, apesar que eu gosto sim dessa escalação do Goiás. Mesmo com o Vinícius de fora, né, onde é o principal jogador, apesar dos pesares, dos vários erros, né, embaranando ele com a bola, é o jogador que mais tenta e é perigoso nesse ataque do Goiás, mas o Alisson, né, por que não, tendo uma lei do ex lá em Salvador, seria muito bacana. E nessa partida fora de casa também, na minha avaliação, a prioridade do Goiás é sim se defender, conseguir não levar gols na Série A do Campeonato Brasileiro, algo que não aconteceu ainda, né, nessa atual edição, e pelo menos empatar esse compromisso, não sair derrotado. Obviamente, buscar um contra-ataque, algo nesse sentido, um jogo propositivo, isso pode acontecer também tranquilamente nos primeiros minutos, mas sem o Morelli e o Vinícius, eu vejo com uma dificuldade um pouquinho maior. Pelo menos é um jogo fora, eu acho que pode encaixar um pouco mais essas características. Enfim, essa é a provável escalação do Goiás, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, e como falei, além da defesa ficar atenta em relação ao time do Bahia, que é sim bastante qualificado, tem uma boa troca de passes, principalmente no meio de campo, é um time que finaliza muito de fora da área, tem uma defesa, um ataque, né, um jogo aéreo muito forte também, então tanto o Lucas Alter quanto o Bruno Melo precisam ficar atentos nessa questão, e o Goiás não levar gol cedo demais, com a Arena Fonte Nova lotada, mais de 30 mil ingressos já vendidos, né, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, casa cheia, o Goiás não pode levar gols nos primeiros 10 minutos, 15 minutos ou na volta do intervalo, coisas que vinham acontecendo, né, nas últimas rodadas. O Goiás precisa estancar isso de vez, assim como aconteceu, por exemplo, no duelo contra o Botafogo. E tendo essa participação melhor, o Sander também na lateral esquerda precisa ser melhor utilizado, com o Matheus Peixoto lá na frente. O Bahia com vários jogadores suspensos, né, principalmente nessa parte de defesa, pode ser um ponto interessante. E essa intensidade do Dieguinho, do Palácios, né, sendo aquele jogador de bastante intensidade, como foi, por exemplo, nos duelos contra o Internacional fora, contra o Corinthians em casa, contra até mesmo o Palmeiras, né, precisa voltar a ser aquele Palácios, diferentemente, por exemplo, da atuação em geral, né, do grupo em si, no duelo diante do Paysandu, com um ritmo muito mais abaixo. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários e o seu palpite também lá na Sorte Golbet.
Para falar aqui um pouco mais também a respeito do adversário, como veio o Bahia para esse confronto dentro de casa, de um empate muito bom, organizado, criou as melhores oportunidades no jogo contra o Santos na Vila Belmiro, empate, né, na partida de ida em 0-0 das oitavas de finais na Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, perdeu na sexta rodada para o Flamengo dentro de casa também, no mesmo sábado na Arena Fonte Nova, às 4 horas da tarde, 3-2 para o Flamengo, mas quem assistiu o jogo aos melhores momentos percebeu que, assim, primeiramente a arbitragem, ridícula, né, expulsou ali 2 jogadores do Bahia, se eu não estiver enganado, acho que foi o Canu, que foi expulso de maneira muito rigorosa, o Gabigol fingindo algumas coisas, enfim, aquele típico arbitragem, né, clássica em partidas contra o Flamengo, contra o Corinthians, enfim, não é nada de novidade aqui no futebol brasileiro. O Bahia jogou muita bola naquele compromisso, não mereceu sair derrotado. Antes disso, havia perdido para o Santos, né, por 3-0 fora de casa também. Conseguiram melhorar, vem de uma crescente, ajeitando mais a defesa nessas últimas rodadas, já venceu, por exemplo, dentro de casa nessa atual temporada também, o Coritiba, né, vitória por 3-1 do Bahia, triunfo, né, vitória é o rival do Bahia, né, triunfo por 3-2 diante do Coritiba, tenta essa recuperação nessa atual rodada. Como eu estou gravando um vídeo com uma certa antecedência, ainda não consegui pesquisar em portais baianos, né, sobre qual a provável escalação do Tricolor de Aço. Eu vou colocar aqui a última escalação do jogo contra o Santos. A gente pode imaginar as mudanças, obviamente, por conta do Canu e o Rezende, os dois que foram expulsos, né, no duelo diante do Flamengo, não participarão, obviamente, desse jogo contra o Goiás. Então, o goleiro Marcos Felipe, não gosto, enfim, mas acho que o Goiás pode tentar explorar alguma coisa diferente. O David Duarte, aquele mesmo ex-Goiás, e o Vitor Hugo, ex-Palmeiras, 2 excelentes zagueiros, né? Pode ser que apareça mais um ali para fazer esse trio, ou até mesmo o técnico, o Paiva, mudando, né, a formação da equipe. O Rezende terá uma baixa no meio de campo, outros bons jogadores, como por exemplo o Jacaré, né, que faz essa função como meia-direita, o Rian como um ala pelo lado esquerdo e o Acevedo também, o estrangeiro, né, sendo aí mais uma outra função também no meio de campo. Cauli, o camisa número 8, foi titular no jogo contra o Flamengo e também diante do Santos. Lá na frente o Biel, camisa 11, né, se eu não estiver enganado, esse é o Gabriel Teixeira, muito bom jogador também, muito perigoso, marcou um golaço no jogo contra o Flamengo, e ao lado do Everaldo. O Everaldo ele voltou de lesão no jogo contra o Santos, não conseguiu desempenhar o grande futebol. Antes disso, o Arthur Salles, deixa eu pegar aqui se é esse o nome mesmo, não é esse. Tinha um outro jogador que estava atuando, acabei perdendo o nome aqui agora. Ah, meu Deus, eu acho que foi isso mesmo. Arthur Salles, o outro centroavante do Bahia, que vinha sendo um titular revezando, né, nessa função do Everaldo, enquanto ele estava fora. A tendência é que ele fique como titular nesse jogo também diante do Goiás, mesmo não tendo ainda, o Bahia não conseguiu encontrar esse grande camisa 9. Mas no meio de campo, essas jogadas pelas beiradas também vem sendo o principal ponto forte, né, da equipe de Salvador. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre esse adversário. Difícil, conta com jogadores experientes, como por exemplo no banco de reservas o Iago Felipe, né, ele até se lesionou no jogo contra o Santos, não sei se ele estará à disposição, é reserva nesse time. O Ademir, né, ex-Atlético Mineiro também, que foi procurado pelo Goiás, outro que foi procurado pelo Verdão, o Lucas Mugni, né, o argentino também. Enfim, conta com bons jogadores, ainda buscando a melhor formação tática, rodando bastante o elenco. Um time bem qualificado do Bahia, acho que quando encaixar vai dar ainda mais trabalho nesse Brasileirão, tomara que não seja hoje contra o Goiás. Sobre o histórico desse confronto, 36 partidas no geral, 12 vitórias do Verdão, 10 triunfos do Bahia, além de 14 empates, esses números lá do pessoal do futebol de Goiás. O último jogo entre Bahia e Verdão aconteceu naquele Brasileirão de 2020, e olha só, o Bahia levou 2 gols do Fernandão, né, uma lei do ex naquele momento. E sabe quem marcou os gols do Bahia? O Alisson e o Gabriel Novaes, os dois, né, marcaram os gols ali contra o Goiás, já nas últimas rodadas do Brasileirão. Enfim, aquele empate em Salvador por 3-3. Última vitória do Goiás contra o Bahia em 2019, 4-3 no Serra Dourada, estava naquele jogaço também, né, com 7 gols, já na reta final também do Brasileirão daquele ano. E o último triunfo do Verdão contra o Bahia na Fonte Nova aconteceu ainda lá nos anos 2000, né, no exato ano de 2000, uma vitória do Goiás por 1-0, gol de Zé Carlos. O Goiás venceu o Bahia fora de casa, né, em Salvador, em 2000, 1999 e também em 84. Quero saber a sua opinião e seu palpite para esse jogo. Lembrando que o pós-jogo, né, quero trazer aqui para vocês no máximo até 7 horas da noite, nesse sabadão também, entre Goiás e Bahia. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso canal de cortes, também o nosso apoiador do canal, a Sorte Gobet, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!